Oiê, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Raquel Arraes, eu sou atriz, produtora, diretora, criadora de conteúdo. Eu pedi para vocês fazerem algumas perguntas para eu responder aqui no canal. Eu perguntei lá no Instagram, Raquel Arraes, e eu vou responder aqui para vocês, tá bom? Bom, eu tô aqui com o meu computador, então quando eu olhar para baixo é porque eu tô olhando aqui pro computador, tá bom? Vamos lá para a primeira pergunta. Qual foi e como foi o seu primeiro trabalho artístico? Quem perguntou foi um gatinho. Cara, eu achei essa pergunta muito legal, assim, porque me fez ir pra muito longe. Eu tô, ó, minha luz aqui, gente. Então, Bom, meu primeiro trabalho artístico foi de uma peça chamada Píramo e Tisbe, que é uma inspiração, inclusive, é o primeiro par romântico, assim, até então. Me corrija se eu estiver errado aí, porque faz muito tempo, eu não repesquisei para responder esse vídeo. Mas dizem que foi a peça que inspirou o Shakespeare a fazer Romeu e Julieta. Então tinha essa história de amor de Píramo e Tisbe. E eu fiz essa peça em 2000. Nem sei, esse menino aqui é novo, hein? Eu nem sei se ele já tinha nascido. Mas então, essa foi a minha primeira peça que eu fiz. Eu já tinha feito algumas coisinhas na escola, assim, mas essa, assim, foi a primeira, que foi num teatro mesmo e tal. Era amador, mas era num teatro legal, que cabia 200 pessoas. Então, esse foi o meu primeiro trabalho. Gostei muito dessa pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, eu não perguntei para ela se eu podia revelar o nome dela, então não vou revelar aqui. Melhor lugar para se hospedar em Londres, custo-benefício, para quem tem criança. Então, Londres é um lugar perfeito, assim, com muitas atividades para criança, muitas mesmo. E assim, eu até mandei uma mensagem perguntando se a criança dela gosta de Harry Potter ou se gosta de Lego. Porque Harry Potter e Lego, eles ficam meio que no extremo oposto de Londres. Então, assim, para ir para Harry Potter, por exemplo, você tem que pegar um trem. Então, não seria o caso dela. E Lego também fica um pouco distante, né? Mas, assim, dá pra você ir tranquilo mesmo que você fique hospedado em Londres. Como eu reiterei com ela, ela disse que prefere hotéis e tal, museus e tal. E então eu acredito que o melhor seja mesmo ficar em Londres. Não necessariamente no centro de Londres, mas você pode ficar, tipo, a 40 minutos do centro de Londres. Então, eu vou deixar aqui alguns locais, alguns hotéis, mas sim, eu indico ficar em hotel mais do que Airbnb. Por quê? Porque ela tá vindo com criança, então assim, pode ser que dê algum problema com a pessoa do Airbnb, que você vai ter que perguntar, né? Vamos supor, você vai ter que negociar muito. Então eu acredito que, como você tem criança, é melhor ficar no hotel mesmo, que qualquer problema que você tem é mais fácil de resolver. Então, vamos supor, se não tem um quarto disponível naquele momento, eles vão ter que dar um jeito de achar um outro para você mais tarde, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que é até mais seguro também para quem tem criança. Então, eu recomendaria ficar num hotel. Acredito que você pode ficar ali perto de Westminster ou alguma estação por ali, que também, vamos supor, 3 estações, 4 estações de Westminster, tem Sloane Square. Aqui tem hotel em todos os lugares. Então, assim, se você colocar no Google hotéis perto de Westminster, ou você pode também ficar ali num hotel ali perto, South Kensington, que também a maioria dos hotéis estão por ali. Então, assim, mesmo que você não fique tão perto, mesmo que você pegue um hotel mais longe, é de fácil acesso, porque o metrô ali para aquela área
Tem de monte. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar aqui uns hotéis perto do Natural Museum e perto da Lego também, tá? Caso você queira visitar. Mas é muito fácil andar por Londres. Tem um aplicativo aqui que se chama City Mapper. Então, você pode colocar o postcode, né, o CEP de onde você tá para o CEP onde você quer ir e dar todas as opções de como ir para esse local. Então, assim, é muito fácil de usar, tá bom? Espero que tenha gostado. Vamos lá para a próxima pergunta. Vamos ver. Essa pergunta é do Iverson Souza. Por que decidiu tentar a carreira na Europa? Pensou em tentar nos Estados Unidos? Ai, coçou aqui. Pensei sim em ir para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não aceitou meu visto. Me negou, disse que eu tinha poucas ligações com o Brasil. De qualquer maneira, eu já tinha meio que na minha cabeça que eu viria mesmo para a Europa. Primeiro porque eu sempre quis conhecer a Irlanda. E mesmo que eu fosse para os Estados Unidos, eu não conseguiria ficar lá tanto tempo. Eu teria que ficar indo e voltando, porque, né, para pegar green card e tal, tudo demora. Então, eu acabei optando mesmo para a Europa. Claro que eu ia lá, faria, se vamos supor tivessem aprovado o meu visto, eu iria para lá, sei lá, 3 meses, ficaria lá uns 6 meses, fazer vários cursos lá, mas ainda assim eu acho que eu não ficaria lá tentando a carreira, porque a Europa combina mais com o meu estilo de vida também. Então, é por isso que eu não fui para os Estados Unidos, mas eu iria e ainda quero ir, sim, ir lá fazer alguns cursos, voltar, embora os cursos daqui ainda são melhores do que lá, mas mais por curiosidade mesmo. Foi muito difícil essa transição de ser atriz no Brasil para a Europa? Dificuldades por ser estrangeira? Difícil a transição, será que no sentido de atuar ou no sentido... a transição de simplesmente mudar do Brasil para a Irlanda, não, porque era uma coisa que eu realmente sempre quis fazer, eu sempre quis morar no exterior. A transição de atriz, eu não acho que foi muito difícil, porque também eu nem tinha carreira consolidada no Brasil. Gente, eu tô passando Vitanol e minha pele tá descascando, então se eu tô mexendo no meu nariz é porque tá saindo pele aqui, tá bom? Então, não foi difícil mesmo, porque eu não tinha carreira consolidada no Brasil, eu fazia algumas coisinhas, teatro, assim, quer dizer, nem aqui eu tenho carreira consolidada, né? Mas, assim, não achei que fosse difícil, assim, simplesmente, porque tentei muito no Brasil e aí vem pra cá começar tudo de novo. Porque mesmo no Brasil, quando você termina um trabalho, você tem que começar de novo, do zero, digamos, né? Porque você tem que procurar um outro trabalho, novamente, né? Bater em porta novamente para teatro e tal, fazer networking. Então, assim, é o mesmo processo aqui. Termina um trabalho, tem que ir atrás de outro. Mas, óbvio, né, que a língua, né, de fato, no começo na Irlanda eu não tinha inglês nenhum, mas eu achei eles muito receptivos lá. Assim que eu fui melhorando, eu fui pegando coisa, até porque eu fiz muita figuração lá com inglês a 30%. Mas depois que eu vim pra cá também, aqui eu consigo fazer bastante coisa, mas não necessariamente que eu esteja pegando muitos trabalhos. Assim, aqui tem muita gente fazendo muitas coisas, mas assim, a BBC me chamando pra trabalhar, Netflix me chamando pra trabalhar, não. Tenho feito os testes para essas emissoras? Tenho, mas ninguém me aceitou ainda. Mas nesse sentido, sim. É mais na questão de começar tudo de novo, mas isso também seria normal no Brasil também. Essa pergunta é da Julia Alexandra.
como foi o início da sua carreira aqui em UK? Foi difícil no começo, porque eu vim da Irlanda, eu já estava há 4 anos lá, então eu já estava naquele estágio onde as pessoas me chamavam já para trabalhar, eu não precisava fazer teste. Claro, tô falando de coisas pequenas, não muito grandes, mas assim, eu já estava sendo... a galera já me conhecia lá, já me chamava para trabalhar direto, sem precisar fazer teste, eu já estava chegando nesse patamar lá. E aí decidi vir para Inglaterra, tive que começar tudo de novo, conhecer todo mundo. E aí quando eu vim para cá, foi final de 2017, então tipo 2018 inteiro eu peguei um trabalho só, já peguei um agente logo de cara, só que já peguei vários agentes aqui, então isso é uma história para outro vídeo, mas peguei essa agente e daí peguei um trabalho só, que foi na verdade para uma marca era um comercial para uma marca ai meu Deus, meia calça. E saiu até no The Guardian e tal, mas assim, foi isso que eu peguei. E aí eu fiquei bem frustrada. Aí em 2019, eu troquei de agente, fiquei super depressiva, tava numa época muito depressiva. Porque é aquilo, eu vim de um lugar onde eu tava trabalhando pra caramba. Eu chego aqui, eu ralo e não aparece porra nenhuma. Então foi um pouco difícil, assim, pra mim adaptar. Mas foi mais ou menos esse o meu início. Aí veio a pandemia, né? Perdi 2020 praticamente, embora eu tava fazendo outro canal, então até que fiquei bem ocupada. Mas assim, trabalhos que não tenha sido eu mesma que tenho procurado através de agente, tem sido foi muito difícil. Mas foi isso. Muito difícil ser atriz em Londres. Essa pergunta é do bastidores.move. Aquilo, a mesma coisa. Não é difícil ser atriz aqui. Não acho que seja difícil ser atriz, porque se eu sei atuar, automaticamente não é difícil para mim. Mas arrumar trabalho, sim. Como eu falei, tudo que eu tenho conseguido aqui foi através de mim, das minhas conexões, dos meus networkings e tal. Tenho feito teste para muitas coisas. Qualquer um dia eu posso fazer um vídeo de todos os testes fodas que eu fiz aqui. Né? Já fiz teste para Netflix, para BBC, para canais da Irlanda, canais daqui, séries, um monte de coisa. Só que pegar não tem sido muito fácil, porque não depende só da minha audição, depende das conexões que o meu agente, no caso, tem com essas networks também. Então vamos supor a Nina Gold, que inclusive já fiz Game of Thrones, e se ela tem vários contatos com um bom agente, esse bom agente vai pegar todos os... Não, óbvio, né? Depende do ator, mas também depende muito das conexões desse agente com a network. Então, de repente, se ela é muito íntima de algum agente que tá sempre ali, sempre entregando bons atores para ela, as pessoas são profissionais, naturalmente ela acaba indo para aquele office. Mas aí também depende do produtor, tá? É tudo questão de conexões, embora ainda aqui é muito menos do que no Brasil, né? Que no Brasil é muito QI, mas aqui ainda assim o seu trabalho por si é valorizado. Mas difícil não. Mas essa carreira é assim, gente. Uma hora você tá aqui, uma hora você pega todos os trabalhos, depois fica 2 anos sem trabalhar. Então depende muito. Eu, particularmente, não acho difícil. Depende do ponto de vista. Talvez se alguém tivesse na minha situação e fosse uma pessoa mais pessimista, talvez ela falaria que tá difícil sim. Mas eu ainda continuo fazendo bastante coisas que eu gosto. Eu também tenho a produtora da Filme Loucos, o que facilita bastante. Mesmo quando eu não tô atuando, eu tô produzindo. Então isso me mantém sempre ocupada, sempre pelo meio.
Então, pra mim, eu não vejo isso de uma maneira difícil. Eu vejo que faz parte do business. Qual o pior perrengue que já passou morando em Londres? Ai, gente, maior perrengue. Eu acho que foi logo quando eu mudei pra cá. Eu fui fazer eventos. E, né, sabe, eventos não de balada, mas eventos de conferências e tal. Só que quando eu cheguei aqui, eu fui para esse evento, para essa agência, né, de eventos, e eles me mandaram justamente para uma balada. Mas eu tinha que, tipo, entregar esses cartões, não era folheto, mas era entregar cartões de free drink, né, de bebidas grátis pra galera. E daí, era tipo meia-noite, cara. Eu tinha que ficar, tipo, umas ruas meio perto do lugar, assim. Mas, assim, escuro, porque ficava num lugar meio morto essa balada, assim. E detalhe, eu não sabia pegar ônibus pra voltar pra casa, porque... tipo, lógico, eu não entendia dos aplicativos ainda, mesmo porque aqui tem assim, vamos supor, fala assim, pega ônibus 42. Mesmo que seja vamos supor, no ponto do lado esquerdo, não quer dizer que seja naquele ponto. Vamos supor que tenha 3 pontos do lado esquerdo que você tem que atravessar e pegar, não necessariamente significa que é o primeiro que você vê. Então, vamos supor, tem E, A, B, C, D, E, F, e aí, óbvio, eu não lendo direito, não ia pro ponto certo, e aí eu ia parar lá na puta que pariu. E imagina, nessa época o meu marido trabalhava fora de Londres ainda, então, tipo, não teria como ele me buscar. E eu perdida no ônibus, assim, e não sei se as pessoas sabem, aqui os britânicos, eles não são muito solícitos e prestativos, então, às vezes, o cara falava, não sei o que, não, tipo, às vezes nem respondia, sabe, e eu tinha que me virar pra me achar, e eu chegava, tipo, 3 horas da manhã, porque tava perdida sozinha por Londres, e óbvio que nessas o celular descarrega, tudo acontece. Aí, óbvio que eu fiquei nesse lugar, acho que eu não fiz muitos eventos pra ele, acho que eu fiz uns 4 eventos, porque óbvio, nos primeiros eles te mandam pra umas coisas bem facinho, né? Aí depois começou a mandar pra esse lugar aí, eu falei, puta que pariu. E ainda, tipo, quando te pagam, eles descontam uma porrada de coisa, tipo, aquele dinheiro que você achava que ia ganhar. Nossa, meu, aí eu nunca mais, eu também liguei, falei um monte também quando eu vi. Falei, vocês são a pior agência que eu já trabalhei. Ai, eles deviam estar até acostumados, porque aí, óbvio, quando você vai colocar nos grupos de Facebook, assim, perguntando sobre a agência, todo mundo, essa agência é a pior de trabalhar, todo mundo detestava, mas óbvio, eu tinha acabado de chegar, tipo, eu cheguei em 3 dias, já comecei a trabalhar e fui trabalhar nessa agência, né, não sei se foi por pesquisa, nessas horas nem passou pela minha cabeça, tinha trabalho disponível lá, eu falei, por que não? Mas nunca mais, esse serviço de entregar coisa na rua eu não faço. Porque eu já passei muito perrengue com isso. Mas esse, assim, foi o mais difícil aqui que eu passei, assim, modéstia à parte, eu não... Graças a Deus eu tenho uma vida bem confortável aqui em Londres, assim, eu não preciso fazer muitos outros serviços mais complicados, assim. Mas esse foi o mais, assim, que eu fiquei apavorada. Imagina, sozinha 3 horas da manhã na rua, sem ninguém, né? Então, tipo, foi estressante, assim. Deixa eu ver... Em 10 reais pra me emprestar? Essa pergunta é do meu amigo Pablo.costa. Lógico que eu não tenho 10 reais aqui, mas se quiser 10 libras, eu posso ver. Your people talk to my people. Vamos ver. O Lupio Click. Qual o seu maior desafio profissional e pessoal que teve de ultrapassar até agora? Nossa, pergunta bem complexa, né? Bom, vai pesar aqui um pouco, tá, galera? O desafio pessoal que eu tive que ultrapassar
foi, que a gente nunca ultrapassa, óbvio, foi a morte da minha mãe. Minha mãe faleceu aos 43 anos de câncer raro, um câncer no osso. Ela sofreu bastante, assim, é uma história muito longa. Talvez um dia eu faça até um vídeo aqui, caso vocês queiram saber. Mas, sim, foi a morte da minha mãe, óbvio que não é fácil pra ninguém. Mas eu tinha um irmãozinho ainda de 13 anos, 12 anos na época, quando minha mãe faleceu. Eu tenho uma irmã, 2 irmãos, tenho meu pai também. Mas o meu irmão na época tinha 12 anos. E o câncer é uma doença da família, né? Então a gente, assim, sofreu muito, porque minha mãe tinha muita vontade de viver, muito tempo internada, passou 4 meses internada, depois passou mais um mês internada. Então, assim, foi uma luta muito árdua, assim, embora nos últimos meses de vida dela ela estava bem feliz e contente. Então, assim, pra mim, esse, claro, foi o desafio mais árduo, né, que eu tive que ultrapassar, né, que eu nunca ultrapassei. Aquele buraco que nunca se fecha, né, você aprende a conviver com aquilo. E o maior desafio profissional foi... Ai, cara, são tantos, assim, que eu já nem conto mais, sabe? Eu vou... Pra mim, eu só vou pulando de fase, sabe? Porque é muito... às vezes você tá lá em cima, daqui a pouco você tá lá embaixo. É sempre o ciclo, no sentido assim, você pega um trabalho muito bom, depois você pega um trabalho que não te dá tanta visibilidade, não tanto dinheiro. É mais essa coisa, assim, mesmo que quando você já... né, eu não acredito que eu alcancei nada ainda, pra mim parece que eu tô começando todos os dias, mas tipo, você tem que amar muito pra continuar nessa carreira, não é à toa que muita gente para, e pra mim não é nem questão de chegar lá, pra mim é porque é o que eu gosto de fazer, é o que me faz bem, é o que me faz feliz, eu já sei os trâmites, os ossos do ofício. Mas, eu digo assim, vamos supor, às vezes você pega um trabalho, um e-mail que você tem certeza que aquele trabalho vai mudar a tua vida, assim, você fica sonhando, acordado e tal, não sei o quê. Aí não rola, aí você fica muito mal. Hoje eu já não sofro tanto, mas assim, eu sofria muito de ansiedade, assim, me dava gastrite, disso, de pensar, eu tenho que pegar esse trabalho. Ou às vezes aparece uma oportunidade muito legal, assim, aí você vai conversar, a pessoa quer segundas intenções com vocês. Hoje não mais acontece isso, né, mas, né, digamos aí 10 anos atrás isso acontecia, sempre gente querendo tirar uma casquinha de você e tal. Hoje nem tanto, né, como eu falei, hoje isso não acontece tanto, mas acontece ainda. Mas isso em qualquer profissão também, né, então... Não é só da área artística. Mas é mais essa coisa, assim, tipo, né? Às vezes você duvida que as coisas vão acontecer. Isso, cara, assim, quem tá no meio sabe, né? Quem é músico, quem trabalha com... Quem é freelancer, né? Tipo, fala, eu tô fazendo a coisa certa, né? Então, eu acredito que seja isso, assim. Mas nada muito traumático eu passei, não, na minha carreira, não. Pelo menos não tô me lembrando de nada tão traumático. Mas acho que é mais essa coisa, assim, de tipo... Teve uma semana que todos os trabalhos que eu peguei era de alguém querendo me comer, assim, sabe? Eu até coloquei, na época, eu mudei a minha foto do WhatsApp, assim, coloquei um bife de carne, porque foi como eu me sentia, sabe? Você ia pra reunião, ia conversar com a pessoa, aí chegava lá, não era nada daquilo, sabe? Hoje eu não passo mais por esse tipo de coisa, pelo menos, né? Mas assim, acho que conforme você vai indo, outros desafios vão surgindo, né? Então, depende muito. Voltaria pro Brasil? Acho que não. Pra trabalhar, sim, eu iria, ficaria uma temporada, se tivesse que fazer algum seriado, algum filme, porque geralmente as temporadas são mais curtas, né? 1 mês, 4 meses, mas pra fazer uma novela, pra ficar 8 meses, acho que eu não iria, mas não sei, né? Depende, mas voltar a morar no Brasil, assim, acredito que não. Talvez ficaria sim, lá e cá,
Mas ficar 2 anos no Brasil, acho que não ficaria não, sem voltar pra cá. Provavelmente ficaria aí numa ponte aérea. Mas não sei, né? Daqui 60 anos, quando tiver 60 anos, aí não sei também, né? De repente eu vou querer voltar, mas não me vejo voltando ao Brasil para morar, não. Bom, muito obrigada por terem me mandado as perguntas. Se você tem mais alguma outra, comenta aqui nos comentários que eu posso fazer um parte 2 desse vídeo também. Não esquece, gente, de curtir aqui o vídeo para o canal voltar com o engajamento que tinha, porque como ficou muito tempo parado, eu preciso tá gerando, né, mais vídeos, fazendo mais vídeos e tendo comentários para que o YouTube reconheça que esse canal está ativo. Então, assim, me ajuda aí para o canal crescer, para ficar ativo, tá bom? A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!